Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós continuamos com Teologia Sistemática 3, aula de número 4. Vamos ter mais uma aula de número 5. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o pecado, continuar falando sobre o pecado, a natureza do pecado. A matéria é a martiologia, tá? E a página inicial está aqui embaixo, para vocês acompanharem no seu material impresso. Ok? Bom, continuando, o que nós paramos na aula passada, vamos falar sobre Deus, não poder ser considerado o autor do pecado. Por que Deus não pode ser considerado o autor do pecado? O decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo, tá? Mas não se pode interpretar isso de modo que faça de Deus a causa do pecado, no sentido de ser ele o autor, o responsável pelo pecado. Tá? Deus não é o responsável pelo pecado. Essa ideia é claramente excluída da Escritura. Jó, por exemplo, 34:10, longe de Deus o praticar ele perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então não é Deus o autor do pecado, tá? Ele é o santo Deus e absolutamente não há falta de retidão nele, conforme os versículos aí. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele próprio não tenta ninguém, ele só permite que isso aconteça. Quando Deus criou o homem, ele o criou bom, e a sua imagem, a imagem de Deus, Então ele positivamente, de maneira positiva, ele odeia o pecado, tá? E em Cristo ele fez provisão para libertar o homem do pecado, Ele providenciou uma forma de libertar o homem do pecado. À luz disso, então, seria blasfemo falar de Deus como autor do pecado, tá? Por essa razão, todos os conceitos deterministas que representam o pecado como uma necessidade inerente à própria natureza das coisas também devem ser rejeitados. Tá? Por implicação, eles fazem de Deus, por implicação, o autor do pecado e não contrários. Não somente a Escritura, mas também a voz da consciência do homem que atesta que isso é responsabilidade do homem. Tá? Bom, o pecado se originou no mundo angélico. Então, diferente do que dizem por aí, o pecado não se originou no Éden, não foi no homem, foi no mundo angélico, foi antes disso. A Bíblia nos ensina que na tentativa de investigar a origem do pecado devemos retornar à queda do homem, na descrição de Gênesis 3, e fixar a atenção em algo que se sucedeu lá no mundo angélico, no meio dos anjos. Deus criou um grande número de anjos e estes eram todos bons. Quando saíram das mãos do seu Criador, Gênesis 1:31, tá? Mas ocorreu uma queda no mundo angélico. Então é aí que está a origem, tá? A queda da qual legiões de anjos se apartaram de Deus. A ocasião exata dessa queda não é indicada, não temos muitos detalhes dessa queda na Bíblia. Mas Jó 8:44, Jesus fala do diabo como assassino, Jó 8:44 fala disso, e Jesus fala do diabo como assassino desde o princípio, em 1 João 3:8. Diz que o diabo peca desde o princípio. A opinião é que a expressão kai, do grego, kai archis, tá? Signifique desde o começo da história do homem. Muito pouco se diz sobre o pecado, que ocasionou a queda dos anjos, acerca desse pecado original. Da exortação de Paulo a Timóteo, é que nenhum neófito fosse designado bispo, é para não suceder que esse neófito, que é um principiante, que é um que não tem preparo ainda, se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Tá? 1 Timóteo 3,6. Para que a soberba não entre nele por não estar preparado, ele pode ser vulnerável à soberba, o pecado da soberba.
que é o pecado demoníaco, né? 1 Timóteo 3,6. Podemos concluir então que, com toda a probabilidade, sem muita clareza, é claro, foi o pecado do orgulho, né? Do desejo de ser como Deus, né? Em poder e autoridade, ou seja, a soberba mesmo, tá? Que foi o pecado, né? O primeiro pecado. E essa ideia parece achar uma corroboração, né? Parece achar alento em Judas 6, tá? Onde se diz que os que caíram não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, tá? Não estavam satisfeitos, né, com a sua parte, né, com o governo e o poder que lhes foi confiado, todos eles tinham, né? E se o desejo de serem semelhantes a Deus foi a tentação peculiar que sofreram, isso explica por que tentaram o homem nesse requisito em particular também, tá? Bom, daí passamos para o pecado na raça humana. Vamos acompanhando as páginas aí embaixo. A Bíblia ensina que esse pecado na raça humana, então o pecado começou lá no mundo angélico, depois veio para a raça humana, né? Então a Bíblia ensina que teve início com a transgressão de Adão no paraíso, tá? E portanto, como um ato perfeitamente voluntário da parte do homem, tá? Eu já expliquei que o pecado de Adão, que é em Adão, porque Adão é representante da humanidade, tá? Eva pecou primeiro, mas o pecado de Adão é considerado aqui. O tentador veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em oposição a Deus, ele poderia se tornar semelhante a Deus. Está parecendo aquelas conversas de ideologias políticas, não tá? Então, Adão se rendeu à tentação, né, e comeu o primeiro fruto aí, né, o primeiro pecado, comendo do fruto proibido, tá? Mas com esse primeiro pecado, Adão passou a ser, ao invés de ficar semelhante a Deus, ele passou a ser escravo do pecado, né? Complicou a situação. Esse pecado trouxe junto com ele corrupção, né, corrupção permanente, né, dada a solidariedade da raça humana, teria efeito não somente sobre Adão, mas também sobre todos os seus descendentes, né, de modo que foi passando de pessoa para pessoa, tá? Como resultado da queda, o pai da raça humana só pôde transmitir uma natureza depravada aos posteriores, tá? Aos posteriores, tá? Que são os seus descendentes, né? Dessa fonte não santa, né? Claro, o pecado flui numa corrente impura, uma bela de uma corrente, passando para todas as gerações dos homens, tá? Corrompendo tudo, né, e todos que encontra pelo caminho, tá? E é exatamente nesse estado de coisas que torna tão pertinente aquela perguntinha de Jó: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ele responde: ninguém, né? Jó 14,4. Bom, Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes, tá? E portanto, a culpa do seu pecado é posta nas costas dele, tá? Pelo que todos são passíveis de punição e morte, tá? Em Adão, né? É primariamente nesse sentido que o pecado de Adão é o pecado de todos, tá? Primariamente, porque depois detalha, tá? Tem mais coisas. Bom, é o que Paulo ensina em Romanos 5,12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, no caso Adão, e pelo pecado a morte, tá? Pelo pecado de Adão é que entrou a morte no mundo, não tinha morte antes. Assim também a morte, né, como o pecado, passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá? As últimas palavras só podem, aí desse versículo, só podem significar que pecaram em Adão, tá? E isso de modo que se tornaram sujeitos ao castigo e à morte, tá? Não se trata do pecado considerado meramente como corrupção, mas como culpa, que leva consigo o castigo, tá? O culpado precisa ser castigado, tá?
Chegamos na página 123, né, a natureza do primeiro pecado ou da queda do homem. Tá? Como é que foi essa natureza aí? Caráter formal. Pode-se dizer que numa perspectiva puramente formal, em caráter formal, o primeiro pecado do homem constituiu em comer ele da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Não sabemos que espécie de árvore era, mas sabemos que, podemos dizer, que em caráter formal foi isso que aconteceu. Poderia ser uma tamareira, ou uma figueira, ou qualquer outra árvore frutífera ali que tinha em abundância no jardim. Nada havia de ofensivo no fruto da árvore como tal. Tá? Não era o caso do veneno estar no fruto. Né? Comê-lo não era pecaminoso por si só, porque não era uma transgressão da lei moral. Né? Não seria pecaminoso se Deus não tivesse dito, né? Não tivesse determinado da árvore, aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Há muita especulação sobre essa árvore, que é isso, é aquilo, que árvore que é. Mas podia ser uma árvore que fosse comum, tivesse até outras árvores ali. Mas aquela ali especificamente é que Deus falou, não, dessa aí não coma. Tá? Então ali estava o problema. Porque o problema era um problema de obediência, era um problema de caráter moral. E eu já falei para vocês da santidade, do ambiente, de tudo isso, que isso não poderia ter acontecido. Tá? Porque para uma geração corrupta, vindo da corrupção, vindo do pecado, igual nós viemos, isso seria quase que natural, né, acontecer. Mas no caso dele, não. Né? Porque ele tinha um ambiente perfeito, ele tinha um local perfeito. Né? Bom, a ordem de Deus para não comer do fruto da árvore serviu simplesmente ao propósito de pôr à prova, tá? A obediência do homem, né? Do ser humano, no caso, porque passa de um para o outro. Foi um teste, né? Apenas um teste de pura obediência. Desde que Deus, de modo nenhum, procurou justificar ou explicar a proibição. Então Deus falou, olha, você não come daquela árvore. E não falou por quê. E tinha um motivo para não explicar por quê. Ele esperava que o homem obedecesse mesmo que ele não entendesse. Tá? Adão tinha que mostrar a sua disposição para se submeter à vontade de Deus. Né? A vontade do seu Criador em obediência implícita, incondicional. Sem impor condições, sem investigar, sem querer saber. Era algo assim que tinha que confiar, era uma questão de confiança, não era só, tá? Não era uma coisa tão simples assim. Tá? Bom, e o seu caráter então é essencial e material, na essência e na materialidade. O primeiro pecado do homem foi um pecado típico, né? Esse é um pecado no qual a essência real do pecado se revela claramente. A essência desse pecado está no fato de que Adão se colocou em oposição a Deus. Ele se recusou a sujeitar, a obedecer à vontade de Deus, de modo que Deus determinasse o curso da vida dele, Adão, e tentou ativamente, ele mesmo, né, tomar a coisa toda das mãos de Deus e determinar ele próprio o futuro. Vocês percebem que esse é o grande ensinamento do inimigo nos dias que nós vivemos? A pessoa tem que ser cabeça, as pessoas têm que ser proativo, né? Tem que determinar as coisas, determinar o seu futuro e tudo. Isso tudo faz parte daquele pecado original lá. Tá? Quando nós somos treinados para ser independentes, para ser livres, para ser tudo isso, nós temos dificuldade em nos enquadrar no plano de Deus, porque no plano de Deus requer uma dependência, não uma independência. Tá? E não uma liberdade, seria uma liberdade condicional. Então essa pregação de liberdade irrestrita não funciona também. No Senhor nós somos livres, mas se obedecermos, então onde está a liberdade? Tá? Então, aí está. Tá? Bom, a ideia de que o mandado de Deus era de fato uma infração dos direitos do homem parece que já estava na mente de Eva, quando, em resposta à pergunta de Satanás, ela acrescentou:
nem tocareis nele. Tá? O próprio Eva respondeu para o ataque, né, do inimigo. O ataque que digo é a tentação que ela sofreu. Evidentemente, ela quis salientar que a ordem não fora razoável. Tá? Nem nele tocareis. Então a Eva estava dizendo que isso não era razoável, porque Deus não tinha explicado, não tinha falado o que é. Mas não toca. Olha o tanto de árvore aí, o que tem de errado, o que tem de mal em tocar nessa árvore, ela não tem nada de especial, né? Então não é justo e coisas desse tipo. Tá? Estou só enfeitando um pouquinho aqui para vocês entenderem. Tá? Bom, partindo da pressuposição que tinha certos direitos contra Deus, né? Direitos, olha aí a ideologia de novo. O homem promulgou um novo centro de operações, que viu nele o próprio, né, no homem, né, onde o agir contra o seu Criador. Né, criou ali uma situação, né, uma rebelião. Isso explica o seu desejo de ser como Deus, tá? E a sua dúvida quanto às boas intenções de Deus ao lhe dar a ordem de não comer e não explicar. Tá? Bom, então aí temos, né, a situação. No intelecto, né, ele se revelou como incredulidade e orgulho, o pecado. Na vontade, ele se revelou como o desejo de ser como Deus. E nos sentimentos, ele se revelou como uma ímpia satisfação, né, ao comer o fruto proibido. Tá vendo? Atacou 3 áreas importantes do homem, tá? Da formação do homem. Tá? Então, isso causou um dano estratégico. Então, quase todos os pecados estão ligados a essas 3 áreas, tá? De alguma forma. Então, está parecendo mais que esse, mas tem os outros por trás e assim por diante. Tá? Que é a essência do pecado original. Então, o primeiro pecado, ou a queda, ocasionada pela tentação. Né? Então, os procedimentos do tentador, como é que ele fez isso? A queda do homem foi ocasionada pela tentação da serpente, que semeou na mente do homem as sementes da desconfiança e da descrença. Tá? As 2 sementinhas foram colocadas estrategicamente lá. Embora, sem dúvida, a intenção do tentador fosse levar Adão, né, o chefe da aliança, a cair, né, ele atacou foi a Eva. Por que ele atacou a Eva e não o Adão? Tá? Já que ela não exercia a chefia da aliança, tá? Portanto, não teria ela a mesma responsabilidade. Então era mais fácil ela cair, porque Adão era mais responsável, né? Porque ele era o chefe da aliança. Você sabe que o gerente, o chefe é mais responsável do que o funcionário, tá? Então é melhor atacar o funcionário do que o chefe. É essa a premissa aí do inimigo para tentar Eva e não Adão, tá? A Eva não recebeu a ordem diretamente de Deus, tá? Mas apenas indiretamente, né? Através de Adão. Por conseguinte, seria mais suscetível a ceder à argumentação e duvidar. Né? Então a semente da dúvida entraria mais fácil, né, no coração da Eva. Né? Mas será que é isso mesmo que Deus quis dizer quando ele falou para Adão e tal? E aí começa a levantar aquelas suspeitas. Né? Seria sem dúvida o instrumento mais eficiente para alcançar o coração de Adão. Era a sua companheira, era quem confiava e tal, etc, etc. Então, por esses 3 motivos aí, tá? Bom, seguindo o curso, né, do tentador, veja o que ele fez. Em primeiro lugar, ele semeia as sementes da dúvida, pondo em questão as boas intenções de Deus, insinuando que a ordem de Deus era realmente, será que era mesmo uma violação da liberdade, dos direitos do homem? Ou será que Deus estava mal intencionado, querendo esconder alguma coisa deles que fosse dar poder para eles? E começou, né, a serpente começou a enroscar neles. Né? Quando nota pela reação de Eva, né, olha aí o fato importante, do jeito que Eva foi tentada, do jeito que o inimigo ataca, ele continua atacando. Se a gente entender o princípio, a gente vai ver nas nossas situações, na nossa vida cotidiana, esse mesmo tipo de atitude
por parte dos inimigos, tá? Bom, então quando nota que Eva teve uma reação, né, tinha criado, já tinha enraizado aquela reação ali, né, é porque a gente não se comunica só com palavras, né, com reações também, né, com diversas formas. A comunicação do ser humano é a coisa mais incrível do mundo, né? E aí ele acrescenta, né, o inimigo, as sementes, ele acrescenta as sementes da descrença, do orgulho, né? Negando que a transgressão resultaria em morte, né? Se ele negou que a transgressão resulta em morte, então Deus estava mentindo, Deus falou que ia morrer, tá vendo? Aí vai virando isso. Não, ele falou que vocês iam morrer para você não mexer ali, mas ele não explicou por quê, porque vocês vão ficar poderosos, vai ficar igual ele, aí a fonte de poder dele foi passando o melzinho, né? E entender claramente que a ordem de Deus foi motivada por objetivo egoísta, né? Que Deus tinha feito isso de forma egoísta, para manter o homem sob sua sujeição, né? Debaixo das suas ordens, e o homem que quer ser livre, quer se livrar das algemas, acaba cedendo, no caso não o homem, a mulher, né? O homem que eu digo é a raça humana. Então ele afirma que ao comer da árvore o homem passaria a ser como Deus, tá? Finalmente, né? O desejo lhe moveu a mão, né? E ele comeu do fruto, né? E ela, no caso, e deu também para ele, tá? Ao marido, e ele também comeu, tá? Então veja que foi toda uma estratégia, foi toda uma, né? Não foi uma coisa assim, né? Teve um teatro todo, teve uma conversa toda ali, teve um convencimento, né? Teve argumentação. Não foi lá, pegou o fruto e deu para ele comeu, não. Teve todo um processo aí, tá? Bom, frequentemente tentativas têm sido feitas e continua sendo feita de explicar a queda negando esse caráter histórico, que isso aconteceu realmente, historicamente, tá? Alguns acham que toda a narrativa de Gênesis 3, da queda, é uma alegoria, né? Que apresenta figuradamente a autodepravação do homem e a sua mudança gradativa, tá? Bom, Bart e Brunner consideram a narrativa do estado original e da queda do homem um mito. Lembra que falamos de mito lá atrás, tá? É algo figurado, algo impossível, algo inalcançável, tá? Para eles, tanto a criação como a queda pertencem não à história, mas ao que o denominam ser uma tal de super história. Então isso não aconteceu de fato para eles, tá? Então muitos têm negado os relatos de Gênesis, não só esse, tá? Aí pega aquelas coisas mais difíceis ali, coloca no meio, aí se nega essa, nega aquela também. Então se eu não crer que existiu a arca, que foi possível construir uma arca naqueles moldes, então se isso não aconteceu, aquilo também pode não ter acontecido. Então é uma estratégia do inimigo, e Deus já deixou aquilo lá para ver quem é que ia sobreviver na fé mesmo, né? As coisas mais difíceis, tá? A narrativa dada em Gênesis nos ensina meramente que, embora o homem seja altamente incapaz de realizar algum bem e esteja sujeito à lei da morte, não há por que ser necessariamente assim, tá? Não tem por que ser assim. É possível ao homem livrar-se do pecado e da morte por uma vida em comunhão com Deus. Simples assim. A vida retratada por nós na narrativa sobre o paraíso prefigura a vida que nos é assegurada, né, naquele de quem Adão foi apenas um tipo, apenas um exemplo, né, a saber, Cristo, o segundo Adão, né? O paraíso não é uma certa localidade, né, que podemos assinalar, mas existe onde Deus é Senhor e o homem e as demais criaturas lhe são sujeitos voluntariamente, tá? Outros que não negam o caráter histórico, né, de Gênesis afirmam que pelo menos a serpente não deve ser considerada como literal, mas apenas como um nome ou um símbolo da cobiça, também tirando o caráter histórico aí de uma parte da história.
Eu lembro vocês, você tirou um pedaço, você está mutilando um negócio que também poderia a outra parte não ser, se essa não é, tá? Ainda há outros que, para dizer o mínimo, o falar da serpente deve ser entendido figuradamente, mas todas estas interpretações são insustentáveis à luz das Escrituras. Todas elas. Tá? As passagens que precedem, né, e se seguem a Gênesis 3, que é a descrição da queda, manifestam evidente propósito de construir uma pura e simples narrativa histórica, de que isso de fato aconteceu, tá? E que essa é uma narrativa de fatos acontecidos, tá? Mesmo porque para um ser humano conceber uma história daquelas ali, né, seria algo fenomenal, né? Pode-se provar que assim foram entendidas pelos escritores bíblicos, mediante muitas referências, né? Tem uma listinha aí para vocês, e portanto não temos o direito de afirmar que esses versículos aí acima, que constituem parte integrante da narrativa, devem ser interpretados de modo figurado, tá? Sempre a narrativa bíblica, ela parte da pressuposição dos acontecimentos. Quando é figurado, quando é alegórico, quando, tá? A própria Bíblia explica, né? Quando é parabólico, tudo a própria Bíblia explica, né? A parábola e a alegoria, o que ela deve ser entendida. Por quê? A interpretação, ela não pode depender de nós. Ela não pode depender do meu intelecto interpretar o que aconteceu ali. Então, se eu levo isso para o lado da alegoria, aí depende do jeito que eu interpretei isso, e outro pode interpretar de outra forma. Aí vão ficar duas informações desencontradas. Então, sempre que possível, isso é literal, tá? Porque não depende de interpretação. Essa questão de interpretativa aí não depende, tá? A revelação de Deus, ela é como é aí, tá? A natureza do pecado. Vamos para a natureza agora, né? Na série A Martiologia, que é a doutrina do estudo do pecado, tá? O episódio do jardim, né, é infeliz, é cheio de desventura. Quando lemos sobre a primeira mentira que ocorre na história humana, você certamente não morrerá, né? A primeira fake, né? Você certamente não morrerá, foi o que a serpente falou para eles ali, né? Falou para Eva primeiro, tá? Então essa foi a primeira promessa de pecado, né? O pecado promete vida, e vida de forma mais rica, mais agradável do que se poderia imaginar, tá? Então o pecado tem as suas promessas também, é isso que o autor disse aí. A segunda mentira, a segunda fake, né, foi: os seus olhos serão abertos. Paulo diz que o Deus desse mundo, que é Satanás, tá, cegou os olhos dos incrédulos. Olha aí, 1 Coríntios 4:4, tá? A terceira mentira foi, terceira fake em seguida: você será como Deus. 3 mentiras aí, tá na lata, tá? Mais do que qualquer outra coisa, né? A entrada do pecado na história humana começou com um desejo de autonomia, independência, liberdade. O homem queria liberdade. O pecado entrou no mundo porque o homem queria vida, conhecimento, liberdade em seus próprios termos, na sua própria maneira. O homem sempre almejou isso, desde lá do Éden, tá? E Deus quis nos dar aqui, nos colocou aqui para testar a nossa obediência, ver se nós estamos dispostos a servi-lo incondicionalmente. E isso vem em matéria subliminar nas vidas das pessoas e vem raspando devagarinho para implantação disso aí de novo, tá? Sempre que aparece o pecado na frente do homem, ele aparece dentro desse padrão aí, tá? Bom, então o pecado, como definição, é o desejo do homem de viver em seus próprios termos. Essa é a definição mais sucinta de pecado, tá? Desejo do homem de viver para sua própria, né, do seu próprio termo, ele mesmo determinar o que ele faz,
tá? De conhecer os seus próprios termos, de ser absolutamente livre, de acordo com a sua definição de liberdade, da própria definição. Inclusive, é uma promessa para os crentes. Não, olha, você aceita Jesus que você vai ser livre, você vai ficar livre. Vai ficar livre de pecado, não essa outra liberdade que ele estava oferecendo para Eva e para Adão aí, que não aconteceu, era fake, tá? Continua sendo. Bom, o homem queria substituir Deus, tornando-se Deus por direito próprio, por ele mesmo. Por isso a concupiscência dos olhos, a luxúria da carne, o orgulho da vida nasceram por um ato de Adão e Eva, tá? Começou ali para transgredir a vontade e os desejos expressos por Deus. Mas estudando isso detalhadamente, a gente vê isso no nosso meio, nos nossos dias. Então, nenhum ser humano já viveu que não foi encontrado pecador, que já viveu no mundo, não foi encontrado pecador, pecando contra o seu Criador. Todos pecaram, diz a Bíblia. O termo usado para descrever o pecado inicial do homem é referido como pecado original. Isso foi cunhado lá por Agostinho no passado, tá? Que é o pecado da origem, né? Não é bem isso que está. Isso não está escrito na Bíblia lá, que esse pecado é o pecado original. Agostinho que deu esse apelido que pegou, né? Um dos melhores indicadores para entender a verdadeira natureza do pecado é examinar como foi que Deus respondeu historicamente e como ele irá responder a ele no futuro, tá? Então, examinar dentro do plano de Deus qual é a resposta de Deus a esse fato. E a qualquer outro também, a regra é a mesma para outras coisas, tá? O pecado é uma lei que existe dentro dos nossos membros. Paulo ensina explicitamente em Romanos 7, né? Isso faz do pecado uma realidade inelutável, tá? Em nossa vida, né? A vontade, o intelecto, a emoção estão todos envolvidos na ação do pecado causada pelo pacto, tá? O pecado é um ato moral que contradiz a vontade expressa de Deus para o comportamento humano, tá? Em outras palavras, é uma violação da aliança contra o Criador, da aliança divina. Então, nós vivemos lutando contra o pecado, né? Mas todos são pecadores. Não vai ter liberdade, livres de pecado, né? Nesse mundo ninguém vai ser livre de pecar, né? Porque todos pecaram, ok? Não se limita à vontade, ao intelecto, né? Ou à emoção. O pecado envolve tudo, toda a pessoa. Uma pessoa é tentada quando ele é arrastado por seu próprio desejo, sua própria luxúria, tá? A mente considera o assunto, né? O desejo é permitido para crescer, ou é demitido, e a pessoa decide, né? Que vem da vontade, agir sobre o desejo inicialmente concebido pelo próprio intelecto. Tá? O homem se permite a isso, né? Agir, né? pelo que ele mesmo concebeu. Né? James define o pecado, né? Como a inseminação de ânsia carnal em nossa pessoa. Tá? Quando esses desejos são racionalizados, tá? A vontade nos leva para o ato final, tá? Para a ação final. Essas desculpas egoístas envolvem qualquer desejo que é colocado antes do relacionamento da aliança, tá? Então, desculpa não vai minimizar em nada essa situação aqui. Melhor situação é confessar e deixar, né? É assumir a condição de pecador. Então, o pecado é uma inclinação interior. O pecado não é simplesmente um ato errado, tá? É uma inclinação, tá? Também, pecaminosidade é uma disposição interior, inerente, faz parte da pessoa, tá? Que inclina a pessoa para o errado, tá? Aqui os motivos são praticamente tão importantes quanto as ações, né? Os motivos e as ações, o porquê fez e o fazer, tá? Assim, Jesus usou para condenar a ira e a cobiça a mesma veemência que usou contra o homicídio ou adultério. Então, ações como homicídio ou adultério são pecados, mas a ira e a cobiça também o são, que são motivos, que não são ações, né? Não fez alguma coisa, mas ele teve a intenção de fazer. Então, por isso que Jesus condenou isso, tá? Ele está no mesmo nível, né?
não é simplesmente que somos pecadores, né, porque pecamos, porque somos inclinados a isso. É isso que o autor queria dizer aí. Pecamos porque somos pecadores, tá? Oferecemos então, por quanto essa definição de pecado, né, definição de pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição ou estado interior, tá? Então, mais amplamente, né, nós temos essa definição aqui de pecado. Pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós. Se eu não viver de acordo com o que Deus espera de mim, aí toda essa gama aqui em cima fica, né, à mercê, tá? Que nos diz respeito ao que fazemos, ao que pensamos e até ao que somos, tá? Então, pecado é rebelião e desobediência, né? A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus, né? Paulo nota que isso inclui até mesmo os gentios, que embora não tenha revelação especial, né, tem a lei de Deus escrita no seu coração, né? Lá no início, né, não tinha, né, a lei escrita, mas tinha a lei, o homem vem com a lei de Deus escrita no seu coração, tá? Mesmo nos nossos tempos, que ele não teve contato com a lei, tem a lei de Deus escrita no coração, porque Paulo falou isso dos gentios. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada, né, de forma expressa e exclusiva, é uma desobediência, né, uma rebelião contra Deus. Quando a mensagem de Deus é apresentada, o plano de Deus é apresentado, o homem já foi informado pela consciência dele que ele está errado, que isso precisa ser resolvido. Ele ouve a mensagem, ele não aceita, então isso já é desobediência, tá? Ou rebelião contra Deus, porque Deus se revela de duas formas: pelas coisas criadas, né? Se revela na natureza, nas coisas criadas e na sua palavra. Então ele já tem a noção de Deus, ele já tem o entendimento de Deus, né? Apesar de uns se declarar ateus, mas não sei se eu acredito em ateus, né? Então são rebeldes, porque já tem a noção de que Deus existe. Se ele tiver um pouquinho de inteligência, ele tem que assumir que o mundo tem que ter um criador e alguém que sustenta todas essas coisas, né? E o fato dele recusar a mensagem, a pregação e o que foi colocado aqui, né, de forma, né, de aceitação mesmo, já é uma desobediência, tá? Um exemplo típico é Adão e Eva, né? Embora lhes fosse permitido comer todas as árvores do jardim, né, de todas elas, Deus ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva rejeitaram a prerrogativa de Deus, que seria de lhes dizer o que era certo ou era errado, né, e tentaram viver do jeito deles, né, nos seus próprios termos. É isso que é a definição de pecado. Isso vale para qualquer pessoa hoje também, tá? Pecado, então, implica na incapacidade espiritual, tá? Ele altera a nossa condição interior, o nosso caráter, tá? Ao pecar, nós nos tornamos como que deformados, distorcidos. A imagem de Deus, a qual nós fomos criados, fica prejudicados. Em Romanos 1, Paulo descreve esse processo, tá? Todo o processo, né? Muito bem explicado. Tendo se recusado a conhecer a Deus, os pecadores tornaram-se fúteis, né, em seus pensamentos, e mente insensata, né, a mente deles ficou obscurecida, né? Deus os entregou a uma mente reprovável, tá? A pensamentos reprováveis, na qualidade de uma mente não qualificada ou desqualificada, por nenhuma última instância, tá? Deixado o seu caráter, né, a mente a si própria, a mente humana não é adequada para informar corretamente e orientar a conduta da pessoa, se ela estiver deformada. As consequências dessa incapacidade espiritual são os pecados alistados nos versículos 29 a 31 aí de Romanos 1. Tá? Somente por meio de uma renovação, Romanos 12, verso 2, né, metanoia, tá? Da mente, né,
promovida por Deus, os indivíduos podem, né, ser restaurados a uma condição espiritual não distorcida, saudável, né, aceitável, vamos dizer assim, para minimizar um pouco, tá? Bom, aí o pecado, né, é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus, né, um elemento comum, né, que perpassa todas as caracterizações bíblicas do pecado é a ideia de que o pecador falhou no cumprimento da lei de Deus. Há várias maneiras pelas quais deixamos de atingir os padrões de Deus, padrões de justiça. Podemos simplesmente ficar abaixo, né, aquém da norma estabelecida, ou não fazer de modo nenhum, né, o que Deus ordena, o que espera que a pessoa não, né. Então, se ele não fazer ou ficar abaixo, tudo vai dar no mesmo, é pecado, tá? Às vezes podemos fazer o que é certo, mas pelo motivo errado, por exemplo, né, de modo que cumprir a letra da lei, mas não o seu espírito, o espírito da lei, tá? Que aí ele faz isso, mas com intenção daquilo, a intenção vai contar mais do que a ação que a gente já falou ali atrás, entenderam? Bom, o pecado então é desalojar a Deus na vida da pessoa, é colocar outra coisa qualquer no lugar supremo que pertence a Deus, né? Isso é pecado, isso é idolatria. Então a pessoa procura num famoso, né? Sei lá, tem tantas ofertas hoje, a pessoa se vê naquilo, se insere naquele meio, né? Naquela, né? Para tomar, né? Desaloja a Deus, fica faltando Deus no coração da pessoa, ele procura Deus em tudo que é lugar, né? Num famoso, num rico, num inteligente, num sei lá o que. Tá? Preferir qualquer objeto também finito, né, acima de Deus também é errado, né? Por mais altruísta que isso pareça, né, essa escolha aí. Por isso que as pessoas investem alto em objetos, obras de arte, coisas desse tipo também, tá? E também vai para a idolatria, tá? Do mesmo jeito que lá o famoso, o time de futebol, eu sei lá o que, tá? Essa alegação é sustentada por textos importantes do AT e do NT. Tá? Os 10 mandamentos começam, né, com o mandamento de dar o devido lugar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Tá? E é a descrição da lei, tá? Os 10 mandamentos. É a primeira proibição da lei. Tá? Não terás outros deuses diante de mim. E isso tudo que falamos aqui em cima vira Deus, tá? Vira Deus na vida da pessoa, né? Bom, de modo semelhante, Jesus afirmou que o primeiro grande mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. Tá? Aí está a regra, né? O devido conhecimento de Deus é primário, né? A primeira coisa, né? A idolatria, em qualquer forma, não orgulho, é a essência do pecado, tá? Como membros da comunidade da aliança com Deus, cada um de nós tem uma obrigação moral, tá? E um mandato para manter essa aliança, tá? Além disso, a manutenção da aliança exige uma manutenção abrangente dela, né, dela toda, né, de forma geral, tá? Bom, já conhecemos a natureza do pecado, então vamos para consequências, né? Sofremos o fato da morte em solidariedade a Adão, né? Como crianças que compartilham o pecado do pai. No entanto, não sofremos a pena de Adão como se fosse nosso, tá? Em vez disso, ao compartilhar suas consequências, né, na propagação de sua corrupção e morte, nosso pecado certamente acontece e a nossa culpa pode ser considerada como originária lá em Adão. Tá? Daí uma paráfrase, né? Paráfrase é você, né, fazer um acontecimento paralelo. Tá? Assim como por um homem, Adão, né, o pecado entrou no mundo e a conexão do pecado, né, em conexão com o pecado entrou a morte, foi estabelecida, e assim a morte poderia ser infligida a todos, como a penalidade dos seus pecados. Tá? A morte foi colocada como isso.
Então o pecado é de fato uma ativa oposição, a Deus. É uma oposição muito ativa, tá? Uma transgressão das leis de Deus. Isso carrega em si mesmo as consequências, tá? O impacto do pecado tem várias dimensões. Há efeitos sobre o relacionamento do pecador com Deus e com as outras pessoas, com o homem, tá? O pecado também afeta o próprio pecador, né? A própria pessoa. Algumas das consequências, né, podem ser chamadas consequências naturais, ou seja, sucedem-se ao pecado numa sequência praticamente e logicamente automática de causa e efeito, tá? Algumas são assim. Isso para o pecado individual, mas tem também o pecado, a propensão ao pecado, aquele lá, né, por intenção e também por ação e etc. Outras são especificamente ordenadas ou dirigidas por Deus como penalidade pelo pecado, mas sempre haverá uma penalidade, tá? Então tem consequência, o pecado tem consequência. O pecado não é apenas a prática de um ato errado, tá? Como dizia o Louis Berkhoff, o pecado não consiste apenas em atos manifestos, tá? O pecado não é apenas aquilo que se pratica erradamente. A própria Bíblia fala, né? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, deixar de fazer também omitir também né? Se pecar contra o espírito da lei, já está errado. Se fizer a lei, mas pecar contra o espírito dela, já está errado. Mas aí, vamos colocar nos nossos dias a ceia, né? Aí a pessoa toma a ceia. Opa, ele seguiu a letra da lei, entre aspas. Vivemos na graça, mas estou dando um exemplo. Tá? Então ele tomou a ceia para cumprir com a lei, né? Mas aí ele comete outro pecado, fala mal do seu irmão, e o ódio do outro e coisas desse tipo, né? Aí ele fez uma coisa, mas ele transgrediu na outra, né? Então o pecado é mais amplo, né? E as suas consequências também é mais amplo do que isso, tá? Bom, então é um estado pecaminoso que desenvolve hábitos pecaminosos, os quais se manifestam na vida diária, cotidiana das pessoas. Todas aquelas tendências e propensões pecaminosas típicas da natureza corrompida de cada ser humano demonstram o estado pecaminoso desse ser humano como um todo, tá? Porque cada pecado é atribuído ao homem como um todo, tá? Como a gente viu lá atrás, tá? A Bíblia denomina carne, né, a esse estado que pode ser controlado por uma vida regenerada, transformada, metanoia, tá? Consequências que afetam o relacionamento com Deus. Consequências do pecado que afetam o relacionamento com Deus, porque algumas afetam só o pecador, outras afetam outras pessoas e outras tá mais profunda ainda, né? O pecado produziu uma transformação imediata, né, no relacionamento de Adão e Eva que eles tinham com Deus. Evidentemente, eles tinham uma convivência próxima e amigável com Deus, confiavam nele, lhe obedeciam, né, e tomando por base o texto de Gênesis 3:8, pode-se concluir que costumavam ter comunhão com Deus, tá? Era um costume. Por terem violado a confiança, o mandamento de Deus, o relacionamento ficou diferente. Já não tinha mais aquela confiança, né? Eles se colocaram do lado oposto de Deus e tornaram-se de fato seus inimigos. Eles se esconderam de Deus, já não tinha mais aquela alegria da comunhão. Não foi Deus que mudou de atitude, né, ou de lugar, mas foi o homem, né, Adão e Eva, que mudou, né, e transgrediu e cortou o relacionamento. Bom, a perda desse favor, né, a maneira pela qual a Bíblia caracteriza o relacionamento de Deus com o pecado e com o pecador é claro, né? Em 2 casos do AT, a Bíblia diz que Deus odeia Israel por seus pecados, em Oséias e em Jeremias, tá? Em 2 outras ocasiões ele diz que Deus odeia os iníquos, a iniquidade. Iniquidade é falta de equidade, né? Que é o pecado, né? O fato de Deus olhar com favor para alguns e com desfavor ou ira para outros, e o fato de ser às vezes descrito como alguém que ama Israel e outras como alguém que o odeia, não são indícios de mudança ou de incoerência ou capricho de Deus. Antes faz parte da natureza de Deus santo,
né, opor-se de modo categórico às ações pecaminosas, qualquer que sejam as pessoas, né, qualquer que seja o autor disso. Tá? É a humanidade que quebra o relacionamento ou se rebela, né, contra Deus, e não Deus, não o contrário. Tá? Resolvido isso, Deus fica irado então com o pecado. Né? Em João 3,36, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mesmo presente, a ira de Deus repousa sobre o pecado, e os que a praticam, né, essa ira será convertida em ações em algum momento, tá? Em um momento futuro, no caso. Tá? Como ensina Paulo em Romanos 1,18, né, aquele trecho que eu já falei para vocês, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tá? Tem a lei, tem, né, sabe o que está fazendo, e esses detêm a verdade pela injustiça. Em Romanos 2,5 fala de acumular a ira. Né? Além disso, ela não acumula, né, para o dia do julgamento. Né? A ira de Deus é uma questão real, é uma questão presente. Né? E ai daquele que, né, que ficar nessa posição aí. Tá? Bom, aí o homem então é feito culpado, ele se transforma em culpado. Né? Isso é também porque ele se transformou em culpado quando pecou, porque ele foi criado em estado original puro. Tá? O ser humano está dizendo. Essa é também uma consequência de nossos pecados, que afeta o nosso relacionamento com Deus. Né? A pessoa pode não ter feito nada, né, objetivamente de errado, que possa merecer qualquer punição dessa que a gente citou. Apesar disso, ele pode abrigar esses sentimentos. Tá? A questão aqui é o estado, é o objetivo de ter violado o propósito de Deus para a humanidade, e assim estar sujeito à punição. Pecado não é só ação. Volto a repetir. Tá? Esse aspecto da culpa merece a nossa atenção especial. Né? Se definirmos o pecado como algo intrinsecamente mal, em vez de bom, porque há uma tentativa, né, grosseira do inimigo de implantar essa questão, mas isso não é tão ruim assim. Não, isso é pecado, mas é um pecadinho ali e tal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente tem que tomar cuidado com a conceituação, né? Com a definição, porque senão a gente começa a aceitar um aqui, outro ali, e de repente aumenta o tamanho, e aí já aceitava um pequenininho e agora aceita o maior. É um processo que o inimigo sabe muito bem fazer, né? Então é impuro, o pecado é impuro, é repulsivo por Deus, como uma ação feia, distorcida, estragada, que está abaixo, bem abaixo do padrão que Deus determinou. Tá? O pecado, então, ele tem que ser tratado não só como falta de integridade, né, ou de perfeição, mas como um erro, é um erro moral, como uma violação consciente do que Deus mandou. Até a definição de pecado é errar o alvo, mas não é só errar o alvo, é errar o alvo intencionalmente. Deus fala, acerta aquele alvo, a pessoa erra para contrariar Deus. O sentido da palavra é esse, tá? Errar o alvo. Bom, então, portanto, merece punição, tá? Assim também será fácil compreendermos a culpa, né? Porque tem culpa, né? E aí a punição, né? Concordamos que há possibilidade de castigo divino, né? E que é também consequência dos nossos pecados, né? E existe uma oposição à ideia de que a punição divina para o pecador é retributiva hoje, né? Muitos, né, alegando ser uma atitude cruel, hostil, vingador de Deus, né, sendo particularmente imprópria num Deus de amor, que é pai dos seus filhos, tal. Isso só nos mostra que a nossa sociedade é permissiva e sem valor, né, e não entende o que é o seu ser um pai amoroso. Tá? Então, na verdade, Deus tem que castigar. Vou mostrar isso para vocês. A morte, né, é uma das consequências mais óbvias do pecado, né, e que tem levado o homem de angústia em angústia, né, e também a morte. Né. Uma verdadeira, né, uma verdade, né, sublinhada, marcada na declaração em que Deus proíbe Adão e Eva de comer do fruto,
né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tá? E isso também encontrado de forma clara e didática no escrito de Paulo, em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Tá? O argumento de Paulo é que, como o salário, a morte é um pagamento adequado, é uma justa recompensa por aquilo que fizemos. Então, usar a palavra salário foi muito acertado por Paulo, né? Foi iluminado por Deus, porque o salário é o pagamento por uma coisa que a gente fez. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o salário é o pagamento justo pelo que ele fez. Tá? Essa morte que merecemos possui vários aspectos, né? 3 aspectos no caso, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Tá? Em 3 níveis de morte. Morte física, né? A mortalidade de todos os homens, né? Tanto um fato de conhecimento de causa, né? Como a verdade ensinada pelas Escrituras. 9,27 de Hebreus fala assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo, em Romanos 5,12, ele atribui a morte ao pecado original de Adão. Tá? Embora a morte tenha entrado no mundo por meio do pecado de Adão, ela se espalhou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, está falando da morte física aqui. Tá? Mas e a morte espiritual? Bom, a morte espiritual é a separação da pessoa, né? Afastar a pessoa de Deus e da sua natureza, da natureza de Deus. Deus, sendo perfeitamente santo, não pode desdenhar o pecado nem tolerar a sua presença. Ele é santo. Tá? Assim, o pecado é uma barreira para o relacionamento de Deus e os homens. Está em Isaías 59, verso 2. Né? Os nossos pecados fazem uma barreira, uma separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado os coloca, o homem, sob julgamento e condenação de Deus. Né? Então esse é o aspecto objetivo da morte espiritual. Então a morte espiritual é o homem separado de Deus. Tá? A morte física é aquela primeira, essa morte espiritual é a segunda, mas ainda temos uma terceira, que é a morte eterna. Tá? A morte eterna é um sentido muito real, é a extensão, é a finalização da morte espiritual. Tá? Que o homem separado de Deus vai acabar jogado num lugar onde não tem mais retorno, não tem mais jeito. Né? É o fim de todas as coisas. Sobre a qual acabamos de falar aí. Né? Se alguém chega à morte física, ainda estando ainda espiritualmente morto, separado de Deus, essa condição acaba sendo permanente. Né? Mas se o homem está separado de Deus, não morreu fisicamente, ele ainda pode retornar. Por isso tem essas divisões aí. Tá? Assim como a vida eterna é diferente da nossa vida presente, no que diz respeito à qualidade, além de não ter fim, né? Assim também a morte eterna é a separação de Deus e é diferente da morte física, no que diz respeito à qualidade, além também de ser infinita quanto ao seu caráter, né? Não tem retorno. Ok? Então são as 3. No julgamento final, as pessoas serão divididas em 2 grupos, né? Os que forem julgados retos serão enviados para a vida eterna. Mateus 25, tá? 34, 40 aí, Mateus 25. Toda essa... Os julgados ímpios, né, serão enviados para a punição eterna, fogo eterno. Então nós estamos vendo aqui a punição final, tá? O julgamento final. Apocalipse 20, João escreve sobre uma segunda morte. Tá? A primeira morte é a morte física, da qual a ressurreição nos dá o livramento, mas não a isenção. Tá? A pessoa pode morrer, né? E a ressurreição pode dar o livramento, porque alguém pode ir na ressurreição e não morrer. Né? Embora todos, por fim, passem pela primeira morte, é importante saber em cada caso como se vencer a segunda morte. Tá? O que participa da primeira ressurreição é considerado bem-aventurado e santo. Diz sobre ele que a segunda morte não tem autoridade sobre ele, porque se ele foi arrebatado, então, né, ele já está em condição de salvo e não vai ver a segunda morte. Na parte final do capítulo, né, a morte, né, o Hades e o Hades, né, que é o chamado inferno, serão lançados no lago de fogo, tá? E em que a besta, os falsos profetas, tinham sido lançados. Isso é a denominada segunda morte. Ali
né? O inferno, por mais terrível que possa parecer, ele vai ser jogado nesse lugar. Esse lugar então é mais terrível do que o inferno ainda. Então esse lugar é um lugar definitivo, né? Final, né? Para todos aqueles que estiverem separados de Deus. Todo aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida será lançado nesse lago de fogo. Tá? Então esse é o estado permanente, definitivo daquilo que o pecador escolheu em vida. Porque ele escolheu. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer em que ninguém se perca. Se alguém for parar nesse lugar, é por livre escolha. Inclusive nem o Hades aqui em cima, tá? Nem o Hades não foi feito para o homem, nem o inferno foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus seguidores, tá? Para os que transgridem, para os que estão longe e separados de Deus. Ok? Bom, quanto à avaliação da consequência da morte, tá? Muitas são as dúvidas quanto à morte, como consequência do pecado, né? Fomos criados como seres mortais ou imortais? Haveria morte se o pecado fosse resistido até pelos os nossos representantes, Adão e Eva? Sim ou não? Que idade seria o limite? Como seria envelhecer? Né? Morreria? Ou teria vida eterna? Como é que seria isso? Tá? Então tem várias perguntas aí que são debatidas nos nossos meios. Os calvinistas argumentam que a morte física entrou com a maldição. Tá? A concepção de Pelágio, pelagiana, afirma que a humanidade já foi criada mortal, né? Só manifestou depois. Tá? Os pelagianos destacam que se a concepção calvinista estiver correta, a serpente estava certa e Jeová errado, ao dizer, no dia em que delas comer, certamente morrerá. Pois Adão e Eva não caíram mortos no dia que pecaram. Tá? Então esse é o argumento pelagiano. A morte física, segundo os pelagianos, é uma decorrência natural do fato de serem humanos, dizem eles. Tá? As referências bíblicas, né, à morte como consequência do pecado são entendidas como referências à morte espiritual, separação de Deus, e não morte física, né, para esses grupos. Se a morte é punição, e se a punição é infligida sobre toda a raça humana, sobre cada indivíduo, antes dele ser capaz de cometer qualquer pecado real, então a razão deve ser que, aos olhos de Deus, toda a raça humana é culpada, né, com a culpa comunal no homem Adão. Tá? Então, essa culpa comunal, comum, né, entre os homens em Adão. Tá? Já que todos pecaram e todos estão destinados à morte. E ao homem está ordenado morrer em uma só vez. Tá? Então é assim que as Escrituras nos instruem, né? Em Romanos 5, 12 ao 14, onde o texto está tratando com o problema da morte universal. Portanto, assim como por um só homem, né, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É esse o versículo base que eu utilizei. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, né? Até o regime da lei, até a lei ser proclamada. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, até na lei. Tá? A morte já reinava ali, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, né? O qual prefigurava aquele que havia de vir. Tá? O que aconteceu na hora da expulsão do Éden foi que o homem e a mulher, que antes poderiam tanto viver para sempre quanto morrer, foram então separados, né, nas condições que tornavam possível a vida eterna, e dessa forma a morte tornou-se inevitável para eles. Antes eles podiam morrer, agora eles teriam que morrer. Tá? Isso também significa que Jesus nasceu com um corpo sujeito à morte, porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Né? Ele precisava comer para viver. Se Jesus deixasse de comer, ele também morreria de fome. Não seríamos eternos, né? Por isso anularia a verdade da criação humana, né? Intermináveis. Né? O eterno é o atributo daquele que não tem começo e nem fim. Ainda em Romanos 5, né? A morte reina de forma suprema. Tá? Ela reinava antes que houvesse qualquer lei. Ela reinou de Adão até Moisés, até na época da lei,
né? E reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram, na semelhança de Adão, né? Na transgressão de Adão. Eles nunca tiveram um mandamento especial para guardar ou violar, né? Nunca tiveram um poder, como Adão, né, de determinar se guardaria ou não a lei de Deus, né? Então, por isso que é outra dispensação e tem a outra forma de Deus tratar, tá? Todavia, a morte reinou sobre eles. Então, esse é um problema, né, importante a ser debatido. Reinou mesmo sobre os pequeninos no berço, né, que não podia discernir entre a sua mão esquerda e a mão direita. Com esse reinado universal da morte é explicado. Como é que isso, né? É explicado nas palavras porque todos pecaram. Porque todos foram atribuídos, né, ao pecado, né? Quando, onde e como todos pecaram, né? Todos os homens pecaram no princípio, né, no primeiro paraíso, no primeiro Adão, tá? Que era o representante da raça diante de Deus, porque por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, tá? Para resumir, o potencial da morte estava na criação desde o início, mas o potencial da vida eterna também estava presente, tá? O pecado, no caso de Adão, é de cada um de nós, né? Resulta em que a morte já não é potencial, mas ela é real, ela existe, tá? Bom, já falamos da punição, então vamos falar da intensidade desse pecado. Deus é o Todo-Poderoso, o Eterno, a única realidade independente e não contingente. Tudo que existe ganhou a sua existência dele, de Deus. Deus é que deu, tá? E os homens, os mais elevados de todas as criaturas, como vimos lá atrás, tem os dons da vida e da personalidade apenas em razão da bondade e do amor de Deus, né? Graciosamente ofereceu, tá? Sendo ele o Senhor, Deus que nos fez responsáveis, né, pela criação e ordenou que tivéssemos domínio sobre ela, sendo todo-poderoso e absolutamente santo, Deus pediu a nossa adoração e a nossa obediência como resposta a essas dádivas, né, que Ele nos deu, né, a bondade dele nos dar a vida e nos sustentar e nos deixar aqui, né? Mas nós falhamos no cumprimento da ordem de Deus. Nós como time, como um todo, como humanidade. E mais somos ingratos, né? Como num time que um perde, todo mundo perde. Foi o Adão que perdeu. Não, nós todo mundo perdemos, tá? Somos ingratos por tudo que Deus tem feito e nos dado, tá? É uma ingratidão isso. E por fim, a humanidade tem rejeitado a oferta divina de amizade e de amor. E em casos mais extremos, a salvação concretizada por meio da morte do seu próprio filho. Então esse é o pior problema, né? É rejeitar a morte do filho como morte vicária. Esse é o grande problema da humanidade. Essas ofensas, isso é uma ofensa, né? Uma ofensa pecaminosa, né? Essas ofensas são aumentadas em razão da pessoa de Deus. Ele é o Criador, onipotente, infinitamente superior a nós. Sempre que a criatura destitui ou tira fora o Criador daquilo que é dele por direito, quebra-se então o equilíbrio, porque Deus não está sendo honrado nem obedecido como tal. Se tal erro, tal ruptura ficasse sem correção, Deus deixaria virtualmente ser Deus. Portanto, o pecado e o pecador merecem e até devem ser punidos, tá? Então, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a garantia de Deus porque Ele é Deus e Ele diz que assim aconteceria. A Bíblia ensina que a queda de Adão e Eva em pecado não foi apenas um ato isolado de desobediência, mas um significado catastrófico para toda a criação, né, como um todo, tá? Bom, aí entramos na depravação total. Depravação total, na verdade, é uma das formas de pensamento, tá? Em Gênesis 6,5, lemos, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Em vista do seu caráter impregnante, né? A corrupção herdada impregnou e passou, né, de pessoa para pessoa. Tomou o nome de depravação total, né? Negativamente, a depravação total não implica que todo homem é tão completamente depravado ou pecador
como poderia chegar a ser. Não implica, né? Quer dizer que o pecado não tem nenhum conhecimento inato de Deus, nem que seja totalmente insensível de uma consciência que discerne entre o bem e o mal, tá? Que o homem pecador raramente admira o caráter e os atos virtuosos, né, dos outros, ou que é incapaz de afetos e atos desinteressados em relações com os seus semelhantes. E, por fim, que todos os homens não regenerados em virtude da sua pecaminosidade inerente se entreguem a todas as formas de pecado. Não é nada disso, tá? Muitas vezes acontece, né, que uma forma de pecado exclui a outra, tá? Isso acontece constantemente. Mas positivamente, né, então a depravação total não é aquilo, mas positivamente, né, denuncia, né, que a corrupção inerente, né, a corrupção do homem, abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes, né, da alma e do corpo. Só Cristo pode restaurar a imagem perfeita desfeita pelo pecado, tá? Que absolutamente não há no pecador bem espiritual algum, tá? Isso é, bem com relação a Deus, mas somente perversão, pois o pecado é um problema da pessoa como um todo, tá? Por fim, é evidente que a vontade também é afetada, a vontade do homem, né? Pessoas não regeneradas não têm verdadeira liberdade de escolha, tá? E os outros, né? Mas esses aí são escravos do pecado, tá? Se tornam escravos do pecado. Além disso, a depravação total implica que o mesmo altruísmo da pessoa não regenerada sempre contém um elemento de motivação imprópria. Os bons atos não são feitos inteiramente ou mesmo basicamente em razão de um perfeito amor de Deus, tá? Em todos os casos, existe outro fator, seja a preferência do interesse próprio, né, ou seja algum outro objeto menor, né, que Deus, tá? Como vemos aí nos confrontos de Jesus para com os fariseus, né? Depravação total então pressupõe que os pecadores são completamente incapazes de se desfazer da sua condição pecaminosa. Só Deus, né, através de Jesus, pode desfazer o homem da sua condição pecaminosa. O homem não é capaz de fazê-lo sozinho. Os pecadores não conseguem alterar a vida deles pelo processo de determinação. Eu determino isso, eu determino aquilo, né? Ou o poder do pensamento, ou autoajuda, ou reeducação, né? Reeducação alimentar, reeducação espiritual, moral e tudo. Nada disso, tá? O pecado é inescapável, tá? Em relação ao seu efeito sobre os pecadores, a corrupção original herdada torna o homem totalmente incapaz de se livrar disso, tá? Só em Deus, né? Repito, não que lhe seja impossível fazer o bem em todo e qualquer sentido da palavra, tá? O homem é sim capaz de realizar o bem, né? De forma natural, é também capaz de praticar justiça civil, né? Como dissemos, mas ao mesmo tempo esses atos e esses sentimentos, quando considerados em relação a Deus, eles são radicalmente abaixo do padrão que Deus espera, né? E é como um trapo de imundícia, tá? É Isaías 64:6. Bom, seu defeito fatal é que não são motivados pelo amor de Deus, tá? Esses atos aí não seriam motivados pelo amor de Deus, nem pela consideração de que a vontade de Deus os exige, tá? Nem porque considera que Deus exige. Então, estamos falando do homem que faz o bem, que não aceita Jesus, mas ele é capaz de fazer o bem, é capaz de atos de justiça, mas qual a motivação dele? Não é motivado pelo amor de Deus, isso já é fora do plano de Deus, né? E nem considera que é porque Deus exige que não seja. Então, Deus não sendo pelo motivo de Deus, já está tudo errado, tá? Já é pecado de novo, né? Então isso abaixa o padrão. Quando falamos da corrupção do homem, em termos de incapacidade total, queremos dizer duas coisas, tá? Primeiro, que o pecador não regenerado não pode praticar nenhum ato que profundamente tenha a aprovação de Deus e corresponda às exigências
santas da lei de Deus, tá? E que ele não pode mudar a sua preferência fundamental pelo pecado e por isso mesmo trocando ela pelo amor de Deus. Não pode sequer fazer algo que se aproxime disso, tá? Ele é incapaz de fazer qualquer bem espiritual, tá? Só Deus pode mudar o coração do homem nesse sentido aí. O homem mesmo é incapaz de fazer. Bom, daí passamos a uma pequena discussão aqui do pecado original, para encerrar a nossa parte aqui, tá? O estado e condição de pecado, né, em que os homens nascem é designado na teologia pelo nome de peccatum originale, tá? Literalmente traduzido por pecado original, né? Já falei para vocês, cunhado por Agostinho, porque é derivado da raiz original da raça humana, por esse motivo que ele deu esse nome, porque está presente, na vida de todo e qualquer indivíduo, tá? E desde a hora do seu nascimento, e portanto não pode ser considerado como um resultado de uma imitação. Um imitou o pecado do outro, né? Mas por causa do pecado original. Então nós temos aí o pecado original, que passou a todos os homens, e temos o pecado individual, que é as ações ou intenções individuais de cada um. Então é considerada as duas coisas, tá? Porque é raiz interna esse pecado original, né? Que é peccatum originale, tá? É raiz interna de todos os pecados, tá? E concretizados que corrompem a vida do homem. E aí de modo que poderia não ser, como se não fosse, mas na verdade todos pecaram, tá? E destituídos foram da glória de Deus. Então só Deus para reinserir essa situação aí, possibilitar a salvação, que é o nosso próximo assunto na próxima aula, tá? A providência de Deus para salvar o homem, para livrar o homem dessa questão mortífera que é o pecado. Amém? Deus abençoe, até a próxima.